Eu acredito que você já ouviu aquela frase, aquela famosa frase dita por nós cristãos, e muitas vezes eu já falei isso. Não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Você já ouviu essa frase? Na verdade, essa frase está errada. Por quê? Porque existe sim pecadinho e pecadão. Por quê? Porque são níveis de pecado. Shalom, que Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos. Você está no meu canal do YouTube. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe, comente, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante. Então, eu conto com o seu compartilhamento, com as suas mensagens, com seus comentários. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque o assunto de hoje vai falar muito com você. Eu quero falar hoje sobre o mistério da iniquidade. Se as pessoas soubessem a profundidade que está dentro da questão da iniquidade, elas tomariam muito cuidado com as suas ações, com as suas atitudes. Iniquidade é um pecado frequente, iniquidade é um pecado recorrente. Iniquidade é um pecado que é feito de forma contínua, ou seja, beber frequentemente, se prostituir frequentemente, fazer certos hábitos, certas coisas erradas diante dos olhos de Deus frequentemente, na Bíblia é visto como uma iniquidade. E segundo o que diz em Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1, o texto sagrado diz o seguinte: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, a iniquidade é um ponto crucial de que afasta o ser humano de Deus. Veja bem, eu tenho falado aqui no meu canal do YouTube sobre espíritos familiares. Os espíritos familiares são frutos também da questão da iniquidade. Ou seja, o pai viveu ali nas drogas, num pecado contínuo, no vício das drogas, direto fumando, ou também no vício da bebida, direto bebendo. Daqui a pouco o filho está caminhando por esse mesmo trajeto, por esse mesmo caminho. Aí a mãe está com câncer, a avó está com câncer, a neta, a filha também está com câncer, mas por quê? Talvez porque a mãe, talvez porque a avó adorava a outros deuses, deuses estranhos, fazia coisas que não agradavam a Deus. Por isso, Deus não se agradou. Por isso, Deus fica irado com isso. Então, você tem que entender que a Bíblia vai falar muitas vezes sobre iniquidade. Em Levítico, o texto sagrado diz sobre a questão da iniquidade, que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Ou seja, eu acho um equívoco muito grande os cristãos hoje negarem a questão das iniquidades, a questão das maldições, a questão dos espíritos familiares, pois onde existe pecado contínuo, existe uma consequência duradoura. Onde existe um impacto de pecado, de iniquidade contínua, frequente, recorrente, existirá um peso muito grande no mundo espiritual. Agora, preste atenção em uma coisa. Eu quero chamar a sua atenção para ouvir isso. O diabo é um ser espiritual. E para que ele entre dentro de uma casa, para que ele visite uma família, ele tem que encontrar uma brecha. Quando você peca, quando você comete um pecado, ou seja, vamos dizer aqui um pecado, você falou algo que não devia e pecou contra Deus, você se irou e acabou proferindo palavras que você não deveria, você vai e pede perdão. Agora, quando você fala de iniquidade, você está falando de um pecado onde você está em um contexto onde todos os dias você está praticando aquilo. Então você se encontra dentro de uma prisão, você se encontra dentro de um cenário onde você às vezes procura sair, mas por conta de estar frequentemente naquele hábito, você não tem forças para abandonar aquele erro. Você não tem forças para abandonar aquele pecado. É por isso que eu vos digo, tomem cuidado com tudo aquilo que você ouve, com tudo aquilo que você fala, com tudo aquilo que você vê, com tudo aquilo que você guarda no seu coração, com tudo aquilo que vem na sua mente, porque existem coisas que podem destruir a sua vida
e a vida de toda a sua família. Existem pais que acham que tudo que eles estão fazendo aceitou a Jesus. Existem pessoas que acham que tudo que elas estão fazendo aceitou a Jesus, já acabou, não vai ter preço, não vai ter consequência nenhuma, quando na verdade todo o pecado tem a sua consequência. A Bíblia diz: se você confessar as vossas iniquidades, ele é justo, ele é fiel para perdoar. Só que também tem um texto muito legal da Bíblia Sagrada que diz: se você confessar a vossa iniquidade e a iniquidade dos vossos pais, haverá perdão. Em Daniel, a Bíblia diz que Daniel confessou a iniquidade sua, dos seus pais e do seu povo. Daniel vai falar sobre a sua iniquidade, mas ele também vai falar sobre a iniquidade dos seus pais. Por quê? Porque Daniel entendia, Daniel compreendia que a questão da iniquidade, ela é muito séria. Quando você comete o ato de iniquidade, você vai obter muitas consequências dolorosas. Assim como as coisas boas têm os seus preços, as coisas ruins também têm as suas devidas consequências. Guarde uma coisa: existe pecado, pecados, transgressão e iniquidade. O pecado é o pecado de Adão e de Eva, que é um pecado que herdou sobre toda a humanidade, que foi gerado em toda a humanidade, ou seja, o pecado é hereditário. Agora, o que são pecados? Pecados são aqueles onde você erra o alvo. Ou seja, você sabe que você serve a Deus, existem coisas que você não pode fazer. Mas às vezes você está tentando andar na presença de Deus, como diz a palavra, ande na minha presença e ser perfeito. Mas às vezes, por causa da sua natureza pecaminosa, você acaba cometendo certos tipos de pecados. Mas os pecados, você deve pedir perdão a Deus. Pecados são cometidos uma vez, você cometeu, aí você já não comete mais, você já não faz mais aquele tipo de pecados. Também tem a transgressão. O que é a transgressão? É a quebra dos mandamentos, é a quebra das leis. Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, existe 613, salvo engano, artigos nas leis do Senhor, nas leis de Deus. Ou seja, Deus é um Deus de leis, Deus é um Deus de princípios. E a Bíblia vai nos afirmar, nos relatar, que Deus deixou alguns mandamentos, por exemplo: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu irmão, ama o teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando você não faz o que Deus mandou você fazer, ou seja, quando você acaba matando, furtando, falando contra o seu irmão, você está cometendo uma transgressão, uma quebra da lei. Na lei da questão do nosso contexto humano, fora da Bíblia aqui, por exemplo, você passou no farol vermelho. Segundo a lei, você não pode passar no farol vermelho. Então isso é uma transgressão. Você está quebrando uma lei. Agora, a coisa mais séria de todos é a iniquidade. A iniquidade é uma das coisas mais sérias. Por quê? Porque a iniquidade, ela não vai ficar apenas no hoje, no presente, mas ela vai de geração em geração. Enquanto você não identificar a iniquidade, não pedir perdão pela sua iniquidade, você pode sofrer muitas consequências. Então, existem pessoas, pais, mães, que morreram no ato de iniquidade, que morreram fazendo aquilo que não agradava a Deus, e daqui a pouco os filhos estão vivendo esse mesmo cenário, essa mesma situação. E a pessoa pergunta: poxa, minha mãe não foi feliz, meu pai não foi feliz, por que será que eu também não estou sendo feliz? Simples, por causa da iniquidade. Mas se hoje você pedir perdão a Deus pelas suas iniquidades, o Senhor Todo-Poderoso te guardará, te livrará. Que os céus te abençoem.